Agora eu acho que vai dar certo com o Américo Martins. Eu fiz uma reza braba aqui. Ou foi o Hamas ou a Mossad que tentaram impedir a fala dele. Voltou Américo Martins. Américo, eu gostaria que você retomasse a sua análise sobre os próximos passos em relação a esse plano de cessar-fogo na faixa de Gaza e de que maneira você vê a possibilidade de um encerramento da guerra. Vamos retomar então. Boa tarde para você, Uribe. Bom dia para a Priscila lá em Nova York. Boa tarde a todos que nos acompanham. Espero que agora a gente não tenha problemas técnicos aqui, eu consiga acabar a análise. Uribe, essa reunião do Donald Trump com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é bastante importante e muito simbólica. Em primeiro lugar, ele vai ser o primeiro visitante a ser recebido pelo Donald Trump na Casa Branca depois da sua volta nesse segundo mandato. Isso dá uma ideia da importância que o Donald Trump e o governo americano dão ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também a Israel. Israel é o principal parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio e neste momento é um governo que está fortalecido, na mesma medida em que Hamas, vários outros grupos, em especial o Irã, saíram enfraquecidos, muito enfraquecidos, em cerca de 1 ano e meio de guerra naquela região. Sem 3 assuntos principais que os dois vão tratar por lá, Uribe. Em primeiro lugar, obviamente, a relação bilateral Estados Unidos e Israel. Vai entrar numa fase ainda mais forte, de ainda mais apoio, praticamente irrestrito. Já era quase assim com o Joe Biden, apesar de algumas escaramuças entre um e outro, o Joe Biden reclamando da forma como os militares israelenses tratavam os civis palestinos, mas na prática sempre apoiou, quase deu sinal verde a todas as ações israelenses. Isso agora vai ficar ainda mais ampliado pelo Donald Trump. Ele vai apoiar ainda mais o governo israelense, em especial o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ele vê como um grande aliado, inclusive do ponto de vista pessoal. Claro que eles sempre têm pequenas diferenças, mas se veem como grandes aliados. O que o Trump puder fazer para prestigiar o Netanyahu e mantê-lo no poder em Israel, ele vai fazer. Esse é o primeiro ponto, a relação bilateral. Segundo ponto é com relação justamente à guerra, essa é a sua pergunta. Neste momento, hoje, o Hamas, agora há pouco, confirmou que começaram as negociações para a segunda fase do acordo, que pode eventualmente acabar num acordo de paz entre Israel e o próprio Hamas. Nós estamos aqui há 2 semanas já com um acordo de cessar-fogo, que é um acordo temporário, que vai durar em tese 6 semanas, um acordo muito frágil, mas que até então, até agora, neste momento, 3h21 da tarde aqui em Londres, 1h21 da tarde, meio-dia e 21 aí em Brasília, o cessar-fogo continua, ou seja, não temos ataques de nenhum lado e também temos libertação paulatina de reféns de um lado e de prisioneiros palestinos do outro. Mas é um cessar-fogo muito frágil e agora começam as negociações de um acordo muito mais complicado que poderia levar à paz entre o Hamas e Israel e depois abrir caminho para negociações sobre o futuro da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Então, isso também vai ser discutido entre o Donald Trump e o Netanyahu. Claramente, o Donald Trump, mais uma vez, vai bancar as posições do Benjamin Netanyahu. Precisamos ver, e aí vai ser muito importante observar as entrevistas coletivas dos dois, logo depois disso, os pronunciamentos deles sobre que posição eles vão tomar em conjunto nessas negociações com o Hamas. E o terceiro ponto, a Priscila se referiu a isso também, muito importante, é o grande pano de fundo ali da geopolítica no Oriente Médio neste momento, os chamados Acordos de Abraão. Ou seja, a possibilidade de, num futuro próximo, Israel estabelecer relações diplomáticas com a Arábia Saudita. Esse é um objetivo claro, tanto do governo israelense como do governo americano. O presidente Donald Trump quer ter a Arábia Saudita muito próxima, inclusive com produção de mais petróleo, para tentar ajudar ali a conter os problemas econômicos dos Estados Unidos. Eles querem ter uma relação muito melhor com os sauditas. Existe uma grande pergunta aqui, Uribe, com relação a como os sauditas vão se comportar em relação ao sofrimento dos palestinos, a tudo o que aconteceu, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Aí eles teriam 2 caminhos, ou acelerar essa aproximação com Israel, independente do que for acontecer com os palestinos, ou exigir alguma ideia de que no futuro teremos um Estado palestino. Muito distante
Isso muito provável que os árabes, os sauditas, coloquem as suas prioridades na frente de tudo. Mas esse vai ser o grande pano de fundo desse encontro. Como Israel e Estados Unidos podem atuar para tentar se aproximar da Arábia Saudita e restabelecer aí, ou estabelecer relações diplomáticas entre a Arábia Saudita, que está muito fortalecida neste momento, e Israel, que também saiu fortalecido desse ano e meio de guerra.